Fala pessoal, tudo bem? Vocês que estão ligados e ligadas aqui, mais um programa da Liga Ventures. Esse aqui é o nosso espaço para a gente bater um papo, conversar, trocar uma ideia sobre as pessoas que fazem esse mundo de inovação acontecer na prática. Eu sou Rafael Fiuza, faço parte aqui do time da Liga Ventures e estou aqui comigo com a... Eu sou a Thaís, também faço parte aqui do time da Liga Ventures e a gente está com o nosso convidado de hoje. Gleidson, um prazer estar aqui com o time da Liga. Meu nome é Gleidson Pereira, trabalho na Mondelez. Muito bom. E o nosso objetivo hoje aqui é passar para vocês de uma maneira leve e com muita transparência, né, Gleidson, sobre como o Gleidson, por exemplo, tem puxado a inovação na vida, na trajetória dele, nas empresas por onde ele passou. E a gente espera que esse bate-papo seja bem leve e confortável para todo mundo que esteja nos assistindo. E eu queria começar, Gleidson, pedindo para você comentar um pouquinho de quem é o Gleidson, né, um pouco da tua trajetória, da tua história. E como foi esse caminho até você chegar onde você está hoje na Mondelez? Legal. Não, eu comparo muito a carreira em inovação com a carreira de compras, né? Que eu não coloquei aqui no início, mas eu sou um profissional de compras, sou gerente de compras da Mondelez e sou responsável pelo squad de inovação aberta. E a carreira de inovação, quando eu comparo com a carreira de compras, é um pouco disso, é por acaso a coisa acontece, né? Ninguém nasce comprador. Mas todo mundo exercita essa função no dia a dia, né? Todo mundo é um pouco negociador. Tem uma filha de 2 anos que ela já negocia comigo, né? Fala pouco, mas o pouco que fala já negocia as condições do dia a dia dela, né? A condição de comer alguma coisa, a condição de brincar ou não. E a inovação também, quando eu me vi já estava dentro do mundo de compras e quando eu me vi estava dentro do mundo de inovação. Por quê? Tenho uma carreira de 15 anos na área de compras e a área de compras ela é basicamente um meio de inovação, né? Uhum. Na minha opinião, um bom comprador ele vive o sonho do cliente interno. E no meio disso tudo aparece a inovação, né? Parte de um desejo, de uma necessidade, a gente busca encontrar a melhor forma de viabilizar aquele sonho. E aí, em algum momento da minha vida, eu comecei a refletir de que talvez só viver o sonho do cliente interno não fosse o suficiente, né? E aí eu entendi que a posição de compras era extremamente estratégica. Por quê? Porque ela entende, você exercita muito a escuta, você entende a necessidade de um cliente interno que muitas vezes nem sabe o que quer. A gente precisa entender isso e levar para o mercado. E, do outro lado, também está em contato com o mercado fornecedor. Então imagina, quando a gente fala de inovação, eu tenho o lado da necessidade, eu tenho o lado das soluções e por que não começar a juntar esses dois? Uhum. E aí eu comecei a criar alguns programas voltados ao desenvolvimento de novos fornecedores, a ligar essas soluções, porque o fornecedor também não para no tempo, né? Você que está nos ouvindo, a tua empresa busca inovar e o teu fornecedor também. Então de tempos em tempos é legal você voltar, trocar essa figurinha com ele de aonde que ele se encontra nesse processo de inovação como um todo. E novos fornecedores também buscam se conectar com você no dia a dia. Então a área de compras, quando ela enxerga que tem esse papel de abrir as portas mesmo da empresa para a inovação, ela passa a ser um pouco mais estratégica. E aí quando eu me vi, a gente já estava falando de aceleração de startups, a gente já estava envolvido no meio do ecossistema aí como um todo. É legal porque a área de compras, por vezes, às vezes ela é vista como a vilã de um processo de inovação. Sim. Né? Justamente por conta de todas as burocracias que às vezes fazem parte desse mundo. E é legal ver essa movimentação tua, Gleidson, assim como outros, né, do mercado, de onde a área de compras foi responsável por puxar a inovação para dentro de casa. Né? A minha leitura é que na tua fila de comprador deve ter um monte de pedidos, sim, né? Assim, um monte de necessidades, como você comentou, e que de alguma maneira você tem que buscar essa solução. Né? E talvez não são as soluções mais óbvias que vão ajudar ou vão ficar melhores ajustadas a essas necessidades. Uhum. Né? E nessa tua transição, digamos assim, da tua vida como comprador para alguém que agora está fazendo um shift para a inovação. Né? Talvez você perca um pouco um lado mais processual da coisa, ou ainda assim você enxerga que a inovação ela pode ser processual. Como que você equilibra essa tua transição? Como você está hoje em inovação relacionado com como você era antes, quando era só comprador? Eu te digo o seguinte, o processo de inovação por si só ele é diferente, ele é gostoso, ele desperta curiosidade dentro da empresa, todo mundo quer participar dele. Mas ele precisa de processo.
né? Ele não pode ser algo que vem de uma maneira desorganizada, senão você acaba, de fato, nem conseguindo sair do outro lado. Então, talvez essa habilidade aí de seguir os processos, porque sim, a área de compras ela tem uma responsabilidade muito grande e ela não deixa de seguir, eu nunca deixei de seguir o protocolo de compras, de fazer uma boa negociação, mas o olhar é diferente. Quando a gente olha para uma relação de um produto, de uma solução que já está estabelecida e que existe concorrência, o caminho é um. Quando a gente olha para um produto que foi desenvolvido em conjunto, por que você vai travar essa relação e deixar de fazer com que aquela solução seja aplicada porque existe um protocolo de compras? O não fazer pode ser mais caro do que comprar algum tipo de risco de fazer, de colocar a solução em prática. Então essa mudança acontece, mas de novo, né, comparando a postura de comprador, a área de inovação precisa de governança, precisa seguir compliance, precisa de regras para que a gente consiga ter início, meio e fim. Legal. Tendo isso em vista, como que você enxerga que foram as maiores dificuldades nesse processo, assim? Pensando que tem que ter um processo, tem que envolver muita gente para fazer essa inovação. O que foi que deu assim, tá, eu preciso fazer isso para fazer com que isso aconteça? Na minha opinião, assim, quando eu olho também para essa jornada toda, o desejo de inovar ele precisa ser verdadeiro e você precisa ter um sponsor. Assim, se esse desejo não é da alta direção da companhia, esse engajamento vem de cima, as coisas não funcionam. A gente está citando aqui o exemplo da área de compras porque eu sou de compras. Sim. Mas nessa jornada você tem diversas outras áreas, como compliance, jurídico, IT, que se não estiver engajadas na causa desde o início, elas acabam funcionando como um bloco. É uma rede de parceiros internos da empresa para promover um objetivo comum, né? Exato. Então, respondendo a tua pergunta, esse engajamento vem de cima e ele precisa ser disseminado por toda a companhia. Cada um embarcar no sonho que eu falei ali do início do cliente interno, embarcar no sonho de inovar e de fazer com que as coisas aconteçam. E essa imagem, né, da mensagem vir da presidência, do CEO, da diretoria, chame como quiser, né? Ela às vezes pode parecer clichê, mas ela é muito verdadeira, assim, né? E ao mesmo tempo, de alguma forma isso vai conseguir quebrar algumas barreiras internas que as próprias pessoas das áreas, principalmente daquelas empresas que são mais tradicionais, têm dentro de si. E aí, Gleidson, eu queria te ouvir um pouco, assim, como que funciona esse teu relacionamento com as áreas internas para que você possa também destravar ali como esse principal centro de convergência de inovação, né? Como você consegue destravar com aquelas pessoas que estão nas áreas internas, ou seja, engajar essas pessoas para que elas procurem também a área de inovação como uma espécie de salvação, digamos assim, para seus problemas? Acho que você quase respondeu aí tua pergunta, porque na realidade as pessoas precisam fazer parte disso. Então, de novo, né, as áreas possuem processos, protocolos que precisam ser seguidos e vão ser. Mas a partir do momento desse engajamento, elas começam a entender que estão fazendo parte de algo maior e que a área de inovação, ela nada mais é do que uma área que estende a mão. Você está no teu dia a dia ali, preocupado em fazer a coisa acontecer e de repente vem um terceiro e fala, pô, eu gostaria de te ouvir, eu gostaria de ouvir a tua necessidade e vou conectar com solução. Isso é o sonho de todo mundo. Quando a pessoa começa a perceber que vai ter apoio, ela começa a se engajar e fazer com que as coisas aconteçam em conjunto, né? Então, vai desde do processo de preparação dessa pessoa para que ela atue junto com o squad de Open Innovation, até mesmo a dar visibilidade para ela conforme as coisas vão acontecendo. Então, você vai fazer parte da solução. Essa é a mensagem. A área de inovação, ela tem que dar mão, guiar, mas quem vai fazer a inovação mesmo são as outras áreas. Então, se elas não estiverem engajadas nesse processo, a área de inovação sozinha não vai fazer com que isso aconteça. Isso é legal, porque a área de inovação ela não tem que funcionar apartada, né, da empresa. Não. Não é um organismo à parte, né, Gleidson? É engraçado isso, porque quando a gente cria um squad, uma área de inovação, as pessoas começam a delegar, né? Eles acham que a inovação vem daquela área, vem daquelas pessoas, quando na realidade, não. A inovação vem de todo mundo. Qualquer pessoa, até brinco, dentro da empresa, assim, qualquer pessoa que usa um crachá tem a responsabilidade de olhar para os processos que estão fazendo no dia a dia e se perguntar se poderia ser feito de uma maneira diferente, né? Que tipo de ferramenta ela poderia aplicar para ser mais eficiente.
E aí olhar para o Squad de Open Innovation como, poxa, o que vocês têm aqui que você já viu? O que eu poderia fazer aqui? Mais como um apoio, mas a reflexão, a provocação vem de lá, né? E aí trabalhar em conjunto faz parte desse processo. Quais maiores dores que vêm dessas áreas? Tipo, o que eles sentem mais dificuldade que eles acabam puxando a área de inovação? Ah, me ajuda nisso. Ah, vai de tudo. De tudo. De tudo, é. Eu te digo que, assim, depende muito do grau de maturidade da empresa, depende muito do grau de maturidade do departamento em si, mas as dois que mais provocam ali a reflexão são dois do dia a dia. Até por ser uma questão nova, assim, é muito difícil essa abordagem, né? Quando uma pessoa te liga e fala o que te dói, você, no primeiro momento, não sabe nem o que dizer. E que bom que é dor do dia a dia. O que não dói, né? Não, e que bom que é dor do dia a dia, porque às vezes a gente para pensar, né? A gente ouve pessoas que estão um pouco mais de fora desse mundo de inovação e acha que tudo é o mundo dos unicórnios, né? Sim. E não é isso, né? Não, e a reflexão vai muito nessa linha, assim, de que você pergunta que são dois do dia a dia e que às vezes a solução está lá dentro, tá? A gente está falando aqui do ecossistema de inovação, de startup, que é muito legal, mas nem tudo se resolve com startup. Então, às vezes, nessa discussão, nessa provocação da dor do dia a dia, você fala, poxa, o teu colega do lado faz de uma maneira diferente, então a solução está aí dentro. Né? E às vezes a nossa função é simplesmente juntar esses dois e falar, pô, conversem e resolvam. E aí, se não existe uma solução, a gente olha para o mercado e fala o que tem no mercado, o que pode ser criado, que tipo de ferramenta se aproxima. Mas é um pouco disso, tá? A dor do dia a dia provoca. E aí, quando a gente fala de dores mais profundas, assim, é um pouco da jornada que a gente está vivendo lá, de pensar no Beyond the Core. Aí necessita de um pouco mais de discussão, de preparo, porque as pessoas às vezes não pensam no futuro da empresa daqui a 5 anos, né? E que a inovação pode ajudar nisso. Estar atento ao que vem de solução ali pode ajudar a construir o futuro da companhia. Isso é algo que necessita de um pouco mais de trabalho, não é tão simples. Para quem está começando na área de inovação, isso que você comentou de estar sempre atento e tal, como que você acha que é o melhor caminho para essas pessoas darem o suporte como área de inovação para as outras áreas e estarem atentos a isso que está acontecendo no dia a dia? Acho que às vezes a gente recebe muita dúvida, inclusive, de quem começa a chegar e falar com a gente, por onde começar? Né? Onde eu acho essas inovações? O que eu faço? Olhando assim pelo seu olhar de quem tem bastante experiência no mercado, que dica que você daria para essas pessoas? Para mim, assim, são acho que 2 habilidades que acabam, né, se somando ali. Essa questão de saber ouvir. E o segundo ponto é a questão da conexão, por isso eu acho que elas são complementares, né? Se você está sofrendo, um ecossistema, por exemplo, os eventos que a gente participa aqui na Liga, é um momento que você pode ir e ouvir. Legal, só que sozinho você vai ter muito mais trabalho para implementar as coisas. A partir do momento que você começa a se conectar e aprender com a experiência do outro, você erra menos. Então acho que essas 2 habilidades, estar conectado não só com o ecossistema de startup, mas com o meio de inovação como um todo, com jornais, com notícias voltadas à inovação, com notícias do teu mercado, para onde o teu mercado está indo. E também abrir, né, compartilhar as tuas dores com o que o mercado está fazendo, você passa a ter mais ferramenta para aplicar e atuar dentro da tua companhia, tá? Então eu acredito muito nessa linha aí. E voltando naquele ponto, né, essa pergunta que você fez, Thaís, ela é muito pertinente, assim. Quais são as dores que drivam um pouco do processo de inovação dentro da empresa? Porque outro ponto também que a gente ouve muito nas novas empresas que estão começando a trabalhar aqui com a gente na Liga é de, às vezes, já querer olhar tanto lá para frente que mal se percebe que não está executando muito bem aquilo que está doendo agora, né? E isso é uma responsabilidade muito grande das grandes corporações de apresentar para o mercado quais são essas dores latentes, essas demandas reais, dado que as startups elas surgem para resolver essas dores reais, né, Gleidson? E aí, você vindo num contexto de passar por grandes corporações e empresas tradicionais, né, e tendo esse olhar de inovação, como que você conseguiu aí já, indo para uma parte mais prática ali, assim, de projetos, como que você conseguiu equilibrar os projetos que olham mais para o core, para as dores de agora, e talvez aqueles projetos que são o Beyond the Core, que você acabou de comentar, que vocês estão fazendo lá onde você está hoje? Eu te falo que talvez, assim, na minha opinião, a chave do sucesso, tanto para os problemas do dia a dia como para o Beyond the Core, é você não perder o foco. Né? Eu vou te citar um exemplo de uma real, de uma dor que eu estou vivendo hoje, onde a gente apresentou uma solução, né, para
para uma pessoa e essa solução leva de 3 a 4 meses para ser implementada. No primeiro momento, o feedback foi de que leva muito tempo. Só que se eu não dedico de 3 a 4 meses a desenvolver aquela solução, daqui a 3 a 4 meses eu vou estar sofrendo da mesma dor. Exato. E daqui a 2 anos, eu vou estar sofrendo da mesma dor. Talvez até pior, né? Então, investir e não desistir, porque ao longo desses 3, 4 meses, independente de ser uma dor beyond the core ou dor do dia a dia, as dores mudam, a necessidade da companhia muda, as pessoas mudam. Só que se você não tiver lá o processo de governança, o processo de compliance, de step by step mesmo de inovação, você acaba se perdendo no meio desse processo todo e daqui a 3, 4 meses você não tem solução nenhuma. Então é tratar com seriedade, com protocolo, independente da dor que você estiver atuando. Bacana, muito bom. Eu acho que esse é o grande... eu vou tentar fugir de buzzwords, assim, mas é o grande segredo, assim, né? Sim. Porque esse equilíbrio, essa organização de diferentes focos, né? Não é que vai te permitir não ser focado, mas você saber investir energia certinho em cada um desses pontos. E, Gleidson, a gente está infelizmente chegando no final aqui do nosso bate-papo, mas eu queria que você deixasse uma mensagem final para quem está nos assistindo. Que dica que você dá para um gestor, para uma gestora de inovação que está aqui acompanhando a nossa conversa, o nosso bate-papo, seja para se preparar, seja para engajar as áreas internas. Eu quero deixar um espaço livre aqui para você falar diretamente com o nosso público. Bom, basicamente minha dica é não desistam. A jornada é longa, mas no meio do caminho traz muito aprendizado, não só para as pessoas que atuam com inovação, mas para a companhia como um todo. Eu sempre digo que quando você começa essa jornada, você sabe o início, mas não sabe o fim, né? Você acaba aprendendo muito, se conectando muito no meio desse caminho. Por isso que entra a questão do foco, então não desista com o foco. Mas eu acho que quando você se depara com o mundo de inovação, você começa a ser cada vez mais estratégico e relevante para dentro da companhia. E você pode estar, sim, mudando o rumo das coisas dentro da tua empresa. Tá? Olhando para um horizonte de 4 a 5 anos, você pode estar mudando completamente o segmento de atuação da tua empresa. Então, busquem bons parceiros, busquem bons profissionais, não deixem de se conectar e façam com que a coisa, de fato, se torne cada vez mais séria. A inovação não é uma moda, não é algo passageiro, é algo que veio para ficar. E quanto mais competência tiver nesse processo, mais sucesso ele vai ter. Perfeito. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Acho que foi muito bom o papo. Infelizmente, a gente tem pouco tempo, né? Mas acho que a gente pode trazer mais vezes você aqui para conversar com a gente. Acho que o pessoal vai gostar bastante. Com certeza, acho que vai ter muitas dúvidas ainda que vão surgir desse nosso bate-papo. Mas, Gleidson, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. Você que está ligado e ligada aqui no nosso bate-papo com gestores de inovação, acompanhe aqui o nosso trabalho, nossos programas, que muitos mais virão daqui para frente. Valeu! Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.